Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. Horas 25 minutos agora, temos a entrevista do Rádio Opinião, nessa sequência com os candidatos, pré-candidatos, né, ao governo do estado do Maranhão, hoje com o candidato pelo Partido Missão, André Luiz. Candidato André, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião, a Rádio Universidade. Olá, bom dia, obrigado pelo convite, para mim é um prazer estar com vocês. Maravilha. Vamos começar falando do Partido Missão, né, a primeira vez que esse partido é o mais jovem partido, pode-se dizer aqui, que temos no nosso sistema político, né? E, enfim, é a primeira vez que você é candidato também ao governo do estado, provavelmente? Sim, é a primeira vez. Não só ao governo do estado, mas no pleito geral. No pleito geral, maravilha. Qual a sua idade? Eu tenho 41 anos, sou pai de 2 filhos, casado com a mesma mulher desde os 19 anos. Tive a graça de permanecer casado até hoje. Certo. Esses primeiros dias de campanha, essas primeiras movimentações, né, que na verdade já vêm emendadas com as movimentações para a própria criação do Missão e a primeira atuação, né, do partido em uma eleição, uma grande eleição, logo já nesses cargos majoritários, né, para presidente, para governo do estado, enfim, deputado federal, senador, enfim. Como é que estão essas primeiras movimentações, especificamente aqui para a gente, com você como candidato ao governo do estado aqui no Maranhão? Olha, no âmbito nacional, está indo bem. O Partido Missão começou com propostas para governo em 9 estados da federação. Todos os estados temos propostas para deputados estaduais, mas eu confesso que aqui no Maranhão não foi fácil montar chapa não, viu? Porque as pessoas aqui no Maranhão, a política no Maranhão, os políticos, eles se comportam como parasitas, eles querem um pedaço do governo, eles não estão preocupados em, de fato, apresentar um projeto de desenvolvimento do nosso estado, de enriquecimento, de libertação do nosso povo do crime organizado. Nós temos uma proposta e estamos juntando pessoas que querem, de fato, mudar esse estado. É um fisiologismo, digamos, normal, entre aspas, né, que se implantou no país, no sistema político. Vocês criticam esse sistema político? Vocês têm ideia também de, em algum momento, né, de uma ampla capilarização, digamos, né, futura, se isso acontecer, do Missão em vários cargos, no legislativo também, de tentar mudar alguma coisa? Vocês pensam em mudar essa lógica? Sim, não só pensamos como esse é o nosso compromisso. Na verdade, Adalberto, se não for para mudar, a gente não quer nem entrar. Porque se fosse para entrar de qualquer jeito, o Partido Missão já estaria aí Porque a verdade é o seguinte, o Partido Missão foi procurado por várias figuras políticas do nosso estado, mas por todo o país, porque as pessoas imaginavam que seria a mesma coisa de um partido tradicional. Haveria a distribuição de diretórios regionais, aquela distribuição de espaços dentro do partido, e para nós, o Partido Missão, ele busca sempre quadros de sua militância. Por isso eu estou aqui. Eu sou uma pessoa comum, uma pessoa tradicional. Assim como você que me ouve aí da sua casa, eu tenho o meu trabalho, cuido da minha família. E eu jamais entraria no partido político se não fosse pelo Partido Missão. Porque eu só quero entrar nesse jogo se for para mudar dentro de um projeto de enriquecimento e desenvolvimento do nosso Estado. E também de moralização, porque o Estado está cooptado por organizações criminosas. Certo. Aqui no âmbito do governo do estado, né, o que você pensa, caso o senhor seja eleito, a primeira coisa que você faria assumindo a cadeira do governo do estado do Maranhão? Adalberto, nós já começamos a fazer a primeira coisa, o que é interessante, nós venceremos o pleito de 26, porém, nós não estamos esperando vencer para começar a trabalhar. Já protocolamos na Assembleia Legislativa o nosso projeto de ajuste fiscal, porque o estado do Maranhão se transformou em um estado pagador de contas com dinheiro de outros estados, e nós precisamos ajustar as nossas contas, fazer a máquina pública reduzir a sua despesa, e para conseguir ter aquela capacidade de investimento. Nós perdemos a capacidade de investimento. Nós estamos aqui em uma universidade e o meu sonho, o meu trabalho é para que os alunos dessa universidade encontrem trabalho aqui nesse estado. A gente precisa investir para atrair novas empresas, atrair novos negócios, e se o Estado não se comportar como alguém que vai abrir possibilidade de investimento para que empresários enxerguem aqui oportunidade de crescimento, gerando trabalho e renda,
Onde nossos universitários irão trabalhar? Fora do nosso estado? Sempre vamos nos acostumar? Em ver os nossos jovens indo embora para outros países? Meu filho é aluno da UFMA. Meu filho está estudando tecnologia. E ele já está trabalhando para uma empresa do Canadá. Olha que interessante. A UFMA, ela é um fenômeno. E eu não quero que meu filho vá morar no Canadá. Eu quero que meu filho desenvolva a família dele perto de mim. E eu sei que você que está na sua casa também quer. Você fica olhando seu filho que se desenvolveu no sul do país, em outro estado, no Ceará, que está pertinho, mas está bombando lá em tecnologia. Por que seu filho não está aqui perto de você? Porque esse governo desistiu de sonhar, desistiu de trabalhar, desistiu de empreender, de fazer os nossos municípios dar certo. E a nossa gestão, a nossa proposta é o enriquecimento e o desenvolvimento do nosso estado por meio do trabalho. Nesse aspecto, a gente tem vários nichos aí de uma possibilidade de desenvolver muito, né, em relação à tecnologia. Temos o CLA, temos um porto que é um dos maiores do Brasil e também da América do Sul, temos ferrovias também, né? Precisa melhorar estradas, com certeza, que ainda é um modal de maior preponderância aqui em nosso país e principalmente aqui em nosso estado. E também o gás, temos, enfim, tem alguns projetos aqui, algumas viabilidades, né? A energia limpa também. Qual seria justamente a fórmula para que o senhor traga, né, caso eleito, esses investimentos de fora, empresariais ou qualquer outra coisa do tipo, e diminuir essa carga tributária também, né? Enfim, como concatenar tudo isso de frente também para tanta oportunidade que fica até difícil de escolher qual o caminho mais viável. Enfim, mas na sua concepção, vocês que estão trabalhando isso para que ganhem e ponham em prática esse projeto, o que seria de imediato? De imediato é libertar o Maranhão. Eu acredito que quando nós libertarmos... é libertar o Maranhão? Eu vou explicar para você entender. Libertar o Maranhão é tirar todas as travas que têm impedido o enriquecimento e o desenvolvimento do nosso estado. Vamos ser práticos. Eu venho falando bastante sobre a ilha de Itauamirim e como as entidades ambientais internacionais, junto com o ICMBio e outros, vem travando o desenvolvimento. Você falou do porto, existe a possibilidade da construção do nosso quarto porto na ilha de Itauamirim, e hoje existe um grupo político querendo fazer a Resex Itauamirim. Então, esse é um dos exemplos. Mas para nós, no Maranhão, no âmbito também nacional, é gritante a questão da autorização para a exploração do petróleo na margem equatorial. O Maranhão vai ficar assistindo, o Brasil vai ficar assistindo as Guianas sugando o nosso petróleo de canudinho, porque aqui a gente não consegue liberar, não consegue as autorizações para explorar o petróleo que está aqui e pode enriquecer o Nordeste. Mas esse processo ele não está em andamento? Está muito demorado, desde 2013 as autorizações não avançam. Essas liberações, elas são realmente demoradas. Sim, né? mas... Tem muita coisa que deve ser levada em consideração, as questões ambientais são muito importantes, e é um processo, digamos assim, que tem naturalmente moroso. Adalberto, eu tenho certas dificuldades com a sinceridade. Pode até ser um sincericídio, você que me ouve. Pode até ficar um pouco preocupado com a questão, esse pessoal vai desmatar tudo, não quer respeitar as leis, mas não é isso. O que a gente está colocando é uma urgência, eu quero que você olhe com essa visão. O que é a nossa maior necessidade hoje? Adalberto, hoje 57% da nossa população vive na pobreza. Maranhão é o estado mais pobre da federação. 12% na extrema pobreza. Quando eu coloco na balança essas autorizações que estão demorando aí anos, mais de 10 anos, com a necessidade de enriquecer e desenvolver o nosso estado, o que pesa mais? Eu quero que o Maranhão dê certo, eu quero que o Maranhão enriqueça, eu quero que o Maranhão se desenvolva. E eu quero que esses jovens que estão trabalhando aqui, eu sei que a UFMA, não sei se já começou esse ano ou vai começar no próximo ano, o curso focado no petróleo e gás. Já pensou essa turma podendo trabalhar na nossa região, desenvolver o nosso estado? E daqui a pouco a gente, com essas liberações, atrair empresas que vão tratar esse produto para a gente começar a vender o produto manufaturado, em vez de vender só commodities. Então, o nosso sonho está nisso, o nosso coração está nisso, a nossa direção vai nesse rumo com foco em enriquecimento do nosso povo. A gente precisa distribuir renda. E ela não acontecerá com um governo forte, acontecerá com uma indústria forte, gerando trabalho e renda no nosso estado. Maravilha. Como é que está esse processo justamente dessas iniciativas, não é isso? Nesse âmbito nacional, de um partido que é novo, né? Sem esses trocadilhos, né? Mas, enfim, é o partido mais novo que tem hoje em dia aqui, enfim, no âmbito nacional também, com essas outras candidaturas, né? A presidente, aqui como deputado federal, enfim.
Olha, eu queria até aproveitar essa oportunidade para falar para você que nos ouve. Ouça a mensagem do Partido Missão, do Livro Amarelo de Renan Santos, porque... Isso é uma obra dele, é isso? É uma obra do Partido Missão, nós construímos 6 fascículos e agora foi feito um compilado, onde é um livro que vai ser o norte para todo o país. O projeto, o nosso plano de governo, ele é baseado nas ideias do Partido Missão escritas no Livro Amarelo. Então, o que está acontecendo aqui? Renan Santos, nessa corrida, a corrida presidencial, ele começou lá em janeiro com 0,5% dos votos. E Renan Santos já está com 10% na intenção de votos. Ele vem crescendo 1%, 1,5% a cada 30 dias. Pelo menos 0,5% na quinzena. O nosso planejamento e os nossos cálculos é que ele vai ultrapassar Flávio Bolsonaro, vai para o segundo turno com o Lula e lá nós sairemos vitoriosos com pelo menos 67% dos votos. E eu quero convidar você que está nos ouvindo aqui a entender a oportunidade que está diante de nós hoje de termos um governo conectado com o projeto nacional que está acontecendo. As pessoas não querem nem Lula nem Flávio Bolsonaro, as pessoas querem mudança, e a mudança virá com Renan Santos presidente, e aqui no Maranhão, André Luiz, lá no Palácio dos Leões, colocando em prática as ideias do Partido Missão no nosso estado. As críticas, elas acontecem, claro, a pessoa aparece, as ações aparecem, as críticas vêm, claro, né? Vêm elogios e vêm críticas também. Como é que você absorve, né? Posso falar de você, mas também como o partido absorve uma comparação, né, de vocês, de uma maneira geral, né, enfim, com o fenômeno, foi lá de São Paulo, o Pablo Marçal. Né? Existe alguma semelhança, porque Pablo Marçal foi uma pessoa danosa em vários... Não sei se você concorda, mas ele foi danoso em vários aspectos naquela campanha lá em São Paulo. Né? Enfim, essas comparações, como é que vocês recebem esse tipo de comparação e crítica, digamos? Sim, é normal, porque tudo que é novo, a tendência é que as pessoas coloquem um rótulo, né? Mas a partir do momento que elas começam a parar e tentar entender, elas percebem que o Partido Missão é um monstro de conteúdo. Qual era o conteúdo do Pablo Marçal? O que ele escreveu de políticas públicas? Qual era o plano dele para o nosso estado? Ele escreveu alguma coisa? Eu não sei. Não, ele tem livros escritos, eu não quero entrar nessa crítica, mas o que eu quero dizer é de políticas públicas, pensando em desenvolver o nosso estado. O Partido Missão desenvolveu um planejamento para colocar o Brasil entre as 5 maiores economias do mundo. Nós queremos aproveitar a oportunidade que está diante de todo o Brasil, que é as nossas terras raras, e chamar os Estados Unidos e falar assim, ó, senta aqui, ó, vamos conversar, você quer as nossas terras raras? Você está precisando fazer o F-35 lá, os seus aviões com esses metais nobres do nosso país e não quer entregar tecnologia aqui? Não. Vem para cá, vamos conversar, vem aqui para as nossas universidades, vamos trazer essa tecnologia para cá. Quem que está preocupado com isso? Somos nós, Partido Missão. Então, o Pablo Marçal, ele se preocupou com essas coisas, em construir algo para você poder hoje avaliar numa campanha? Não. Por isso que a campanha dele foi focada no hype. Olha, ô Adalberto, e você que me ouve, eu quero até aproveitar para dar um recado para a comunidade jornalística do nosso estado, porque você percebe que nós temos um cuidado muito grande para o contrato de todos os jornalistas. Eu quero até aproveitar para pedir desculpa, porque eu tenho humildade para reconhecer as minhas falhas, né? Quando eu elogiei 2 jornalistas no debate da Band, eu mexi com uma classe que se sentiu não elogiada. Então, eu quero estender esse elogio a toda a classe jornalística do nosso estado que faz jornalismo sério, né? Porque o Partido Missão não vai fazer aquela luta pela lacração como o Pablo Marçal fazia. Ele fazia aquilo o tempo todo porque não tinha conteúdo. Nós temos um projeto e o que vai se destacar nesse pleito é o projeto. Quando as pessoas compararem o projeto do Partido Missão, o meu projeto aqui para esse estado, que está conectado com o projeto nacional, com o projeto, por exemplo, do Eduardo Brade, que muda toda hora, que ninguém sabe qual a bandeira do Eduardo Brade, que essa vai ser minha pergunta para ele. Qual é a bandeira do Eduardo Brade? O que ele defende? Qual é o projeto dele? O Partido Missão tem um projeto, por isso que ele não é igual ao Pablo Marçal, e esse projeto está replicado aqui no nosso estado, por isso que eu sou a melhor opção nesse pleito de 26 para o governo do estado. Candidato, a gente tem por volta aí de mais uns 3 minutos, né, pelos meus cálculos aqui, enfim, para dar essa equanimidade para todos os candidatos que passaram por aqui. A gente já está para finalizar, na verdade, a nossa primeira leva de entrevistas. O senhor citou a questão dos metais, né, e as terras raras, passando obrigatoriamente pelo
controle, digamos assim, do Estado, né? Mas vocês têm uma identificação neoliberal, Estado mínimo, não é isso? Então, assim, esses contrastes, como é que vocês podem trabalhar? Ou vocês, para certos aspectos, aceitam um controle maior do Estado, né? Principalmente para questões mais estratégicas, né? Que é a parte de minerais, recursos hídricos, enfim, outras questões nesse sentido. Energia também. Olha, Alberto, eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de estar aqui, de verdade, para poder explicar algumas coisas. Porque aquela ideia de Estado mínimo, ela foi adaptada à realidade do Brasil. O Partido Missão, ele não tem a necessidade de ficar defendendo algumas ideias como se fosse o fim do mundo, ele não pode mudar. Não existe isso. Não existe isso. Nós estamos em construção, a gente está mudando o tempo todo, e o Partido Missão vai fazer isso o tempo todo com o Livro Amarelo. O Livro Amarelo não acabou de ser escrito. Ele vai, o tempo todo, está sendo reescrito de acordo com a necessidade do Brasil. O Partido Missão é um partido nacionalista. Nós queremos olhar as nossas potencialidades e fazer com que o Brasil dê certo. Não adianta a gente falar sobre um Estado mínimo quando a gente precisa de ações claras de um Estado para, por exemplo, apontar um caminho de enriquecimento para os municípios. A gente sabe que se não for os Estados... Vou dar um exemplo claro da força do Estado para você ver que o Partido Missão não está preso com essas ideias. O Flávio Dino fez um projeto chamado Mais IDH. E ele é fantástico. Olha aqui, ó. A direita falando bem de um projeto do Flávio Dino. A gente não está preocupado com isso. A gente quer olhar as propostas que estão dando certo e fazer com que ela cresça mais. Na gestão do Partido Missão, nós vamos só dar continuidade para o projeto de mais IDH. Mais IDH. Porque, por exemplo, na cidade lá de Belágua, esse projeto está sendo bem executado pelo prefeito de lá, que tirou a cidade de uma das últimas posições de IDH do nosso estado. Lembrando que nós somos 217 municípios, né? E colocou Belágua na oitava posição, colocando em prática um projeto do Flávio Dino. Então, o que a gente precisa fazer? Dar o próximo passo. Agora, a minha proposta é pegar essa população que começou a produzir para sua subsistência e conectar ele com algumas cooperativas para ele continuar aumentando a sua produção e pegar essa produção e colocar no prato da mesa, por exemplo, de barreirinhas que está lá perto das pessoas, para as pessoas comerem. Já pensou um selo verde aqui? Para as pessoas entenderem que aquele alface está ajudando no enriquecimento do interior do nosso estado? Então, nós queremos olhar, Roberto, tudo que está acontecendo no nosso estado com esse olhar de desenvolvimento e fora dessas travas de menos estado. Depende o que é o menos estado. Eu quero menos estado quando se diz, por exemplo, quero saber uma parte do estado que eu vou acabar de verdade. A primeira secretaria que eu vou acabar nesse estado é a Secretaria de Articulação Política. Ela não serve para nada. A Secretaria de Articulação Política ela só serve para ser um cabide de emprego. A articulação do Partido Missão será dentro do Livro Amarelo. Quer compor para fazer a execução desse projeto? Você é bem-vindo. Porque é esse projeto que vai sair vitorioso nas zonas. Eu acho que essa é a articulação. Por que eu preciso de uma articulação política? Por que eu preciso ter um grupo político para ficar o tempo todo debaixo do meu braço? Para falar que eu tenho governança? Eu não quero ter governança, não. Eu quero ver o projeto avançando. E quem se opor ao projeto vitorioso vai ter que se ver com as pessoas que votaram para fazer esse projeto dar certo. Nós vamos fazer, Adalberto, uma gestão revolucionária nesse estado. Avante, Partido Missão, vamos para cima. Para a gente finalizar, é curioso, né? Claro, o seu sotaque. Isso não é nenhuma xenofobia nem nada, mas você é daqui. E outra coisa, você tem andado pelo estado? Eu tenho andado de acordo com a condição do Partido Missão, né? Partido Missão não tem jatinho, inclusive eu quero pedir a sua ajuda. Entre aí, vaquinha online do Partido Missão. Quero apoiar André Luiz, ajude a nossa vaquinha, porque a gente está sonhando rodar o estado todo, mas trabalhando com condições bem limitadas, né? Enquanto o PL de Josimar Maranhãozinho recebeu 880 milhões de fundo eleitoral, o Partido Missão recebeu 3 milhões para dividir o país inteiro. Então, você pode perceber que nossos números são muito abaixo e a gente está acreditando muito no crescimento da vaquinha online. Então, ajude o Partido Missão. A sua outra pergunta foi no sentido, perdão? O sotaque. O sotaque, sim, deixa eu explicar. É importante, né, para poder falar. Eu sou de São Paulo, natural de São Paulo. Moro definitivamente em São Luís desde 2019. Agora, a minha história de ficar nesse estado já começou lá desde 2006, porque eu casei com uma mulher maranhense. E quando eu peguei na mão da minha mulher, eu sou crente, sou membro da Primeira Igreja Batista de São Luís. E quando eu peguei na mão da minha mulher, eu falei que eu não vou mais soltar. E ela ama esse estado. E ela me trouxe para cá. E eu venho lutando desde 2005 para ficar aqui. Montei uma loja de bijuteria lá no João Paulo, perto da Big Ben. Agora nem tem farmácia Big Ben, né? Mas eu era de lá. Morava no Jordoa, morei 3 anos primeiro aqui. Aí minha empresa quebrou, voltei para São Paulo, trabalhei, estudei. E voltei agora em 2019, em definitivo, para ficar
E aqui eu não saio daqui, ninguém me tira. Então eu me considero assim maranhense. E metade de mim é daqui, porque eu sou casado com uma mulher maranhense. Estamos no limite do tempo, inclusive, Mara Nogueira, a gente tem que encerrar por aqui. Tá? Vamos ficar devendo as notícias do esporte e hoje a gente conversou com o candidato ao governo do estado do Maranhão pelo partido Missão, André Luiz. André, fique à vontade para falar aqui com os nossos ouvintes e concluir a nossa entrevista. Eu quero convidar você a dar uma olhada no nosso plano de governo. Logo na segunda página a gente fala de uma questão muito importante para nós, que é uma luta contra as oligarquias que vêm dominando o nosso estado, que desenvolveu aqui um sistema de compadrio, e isso ficou evidente no escândalo de Turilândia. O escândalo de Turilândia, que desviou lá 56 milhões daquela prefeitura, é algo que evidencia o jeito de se fazer política aqui nesse estado. E eu quero deixar uma pergunta para você. Será que isso acontece só em Turilândia ou acontece em outros municípios do nosso estado? Você está vendo alguém falar sobre isso? Você está vendo alguém comprometido em acabar com essa casta política que vem dominando o nosso estado, que cooptou a máquina pública? Só quem está falando sobre isso somos nós do Partido Missão. E mais, nós temos um projeto que nenhum deles tem. É por isso que é muito fácil ficar pulando do galho para o outro. Laésio sai daqui, pula para lá, pula para o outro lado, uma hora é direita, outra hora é esquerda. Eles não têm um projeto, eles não têm um plano. Eles não querem, de fato, enriquecer esse estado. Nós, do Partido Missão, temos um projeto e quero convidar você. Vamos juntos moralizar e industrializar o Maranhão. Com Rina Santos, presidente. E assim a gente finaliza o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, voltando amanhã com mais informações. Mara Nogueira, um bom dia. O que é que